Bom dia, galera. Hoje, então, dia 9 de julho, mais uma aulinha nossa da disciplina de projetos elétricos industriais. Então, conforme a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, eu vou começar com a correção da atividade, tá? A atividade que vocês me entregaram, eu corrigi e postei as notas lá. Eu vi que tiveram bastante pessoas que não entregaram a atividade, tá? Então, essa atividade que valia menos pontos, não sei se esse foi o motivo, tá? Mas já adianto que a nossa próxima atividade, ela tem um peso bastante considerável. Então, por favor, hein, galera. Bom, então aqui a atividade tinha 3 etapas. A primeira etapa era fazer o posicionamento dos quadros de distribuição e dos centros de controle, né? Então, aqui tinha todos os quadros, inclusive o quadro de distribuição geral. Eu percebi que alguns de vocês não fizeram a distribuição do quadro, o posicionamento do quadro de distribuição geral, é, fizeram apenas o cálculo da, do centro de carga, mas não chegaram nem a desenhar, né? Então, caso você tenha perdido algum ponto nessa parte, talvez o motivo tenha sido esse, tá? Mas era basicamente, eu não tenho um certo e um errado, né, para uma única forma de fazer essa parte da tarefa. Você deveria apenas posicionar aqui em cada um dos ambientes o quadro de distribuição dele, né? Então, por exemplo, o quadro de força e luz para os escritórios, também para a oficina, os quadros dos circuitos de iluminação dos galpões. Se a gente voltar aqui, né, a gente tem um galpão 1 e 2, que não tem uma separação física entre eles, né? Apenas para poder, como são, isso aqui teoricamente é um lugar bem grande, né? Para poder agrupar, né, as cargas em quadros diferentes, e os centros de controle de motores, tá? E aí, depois que você fez o posicionamento de cada um desses quadros, a gente teria aqui uma posição XY de cada um deles. Aí sim, bastaria calcular um centro de carga, né, baseado nesse X e Y, e fazer o posicionamento desse centro de carga, o posicionamento do quadro de distribuição geral o mais próximo possível do centro de carga, pensando aí principalmente na minimização de gasto com condutores de bitola maior, né? Então, provavelmente eu já sabia, né, que vocês encontrariam o centro de carga próximo aos galpões, né, porque se a gente comparar as cargas aqui, né, os tornos eles são as maiores potências, né, comparado com os outros, né, então provavelmente ficaria em algum local aqui do galpão, e aí vocês deveriam escolher a melhor posição para ele. Essa primeira parte, acho que todo mundo foi bem. Na atividade em geral, vocês foram bem, né, mas não tinha uma dificuldade muito grande, né, porque era teoricamente, trabalho mais fácil de fazer. Aí a segunda parte, que era a parte mais trabalhosa dessa primeira atividade, que era fazer o gráfico da potência instalada, incluindo nele a demanda máxima, a demanda média, e para fazer isso vocês deveriam considerar a tabela da página 2, que é essa tabela aqui, que nos diz para cada quadro, né, a potência dele e o horário de funcionamento. Isso daqui é uma simplificação do que seria na prática, né? Na prática, se eu tenho um quadro de força e luz com 7,5 kW de potência instalada, né, não implica dizer que quando eu estiver utilizando aquele ambiente, eu vou estar com exatamente os 7.500 kW. Inclusive, é pouquíssimo provável que a gente utilize sempre ou que a gente utilize em algum momento a demanda instalada, potência instalada, né? Normalmente, o que a gente tem é que a gente não vai colocar a potência máxima em todas as tomadas e com todas as lâmpadas acesas ao mesmo tempo, né? Mas, enfim, para fins didáticos, né, para a gente conseguir fazer a atividade, era para considerar, né, a potência instalada máxima sendo utilizada nos períodos que estão determinados aqui, né? E aí, baseado nesses períodos aqui, você deveria fazer uma soma por horário, por período, né? Qual que era a potência que você tinha naquele período, e aí, baseado nisso, montar o gráfico, né, da potência instalada e da demanda máxima e média, tá? Demanda máxima é o máximo de cargas que você está utilizando simultaneamente,
A demanda média é considerada a média da demanda num período de 24 horas, tá? E a potência instalada é apenas o somatório de todas as potências que a gente tem na instalação. Para fazer essa atividade, igual eu já havia dado uma dica lá para vocês, eu achei, né, que ficaria mais fácil montar uma tabela, né, no Excel ou no qualquer programa de tabelas que vocês usam aí, como planilhas do Google, por exemplo. Inclusive, para fazer trabalhos em grupo, eu recomendo que vocês usem planilhas do grupo do Google, tá? Que ele ajuda bastante. Só juntar isso daqui. Bom, aí o que eu fiz aqui? Eu montei uma tabelinha, eu consultando aqui essa tabela inicialmente, eu percebi que todas as cargas começavam após as 7 da manhã e que eu tinha apenas 3 cargas, duas cargas na verdade, porque o QDG é onde está ligado todas, né? Que funcionavam antes das 6, que era o quadro de luz 1 e o torno 3, que funcionava de meia-noite às 6. Ah, não, e o torno 1 também, de meia-noite às 6, tá? Então essas eram as 3 cargas que eu tinha nesse horário. Então aqui, né? Então, para não ficar fazendo hora por hora, né, eu resolvi agrupá-lo. Então eu coloquei aqui um período de meia-noite até às 6. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade para fazer, tá? E aí, nesse período de meia-noite até às 6, eu considerei que eu tenho aqui a potência de 5 quilowatts do quadro do QDL1, de 22,8 quilowatts, que são 30 cavalos, vezes 736 watts, né, que é a potência de 30 cavalos. Então, a continha eu já fiz aqui, né? E também de 22,08 quilowatts do torno 3. Somando essas três potências, isso dá um total de 49 quilowatts para o período de meia-noite às 6. Se alguém tiver a curiosidade, né, não sei, na hora de montar, qual é o costume que vocês têm de trabalhar com tabela, né, vocês poderiam, para ficar mais fácil, ir colocando os valores aqui, né, por exemplo, 5, aqui 22 e apenas somar essa coluna aqui embaixo. Eu preferi fazer com X, achei que ficava mais bonito. E aí, na hora de somar aqui, né, eu fiz um soma-se. Né? Então, ele soma essa coluna vezes essa, ou seja, elemento por elemento de uma coluna vezes a outra, se o termo que eu tiver nessa coluna for X. Né? Então, basicamente, ele vai somar a potência que está nessa coluna se o que está na segunda coluna azul for um X. Né? Então, fica bonitinho e fácil de fazer, né? A soma-se. E aí fiz a mesma coisa para todos os outros horários, né? O trabalho que eu tive foi de pegar minha tabela e vir anotando com X aqui. Quando eu coloco 6 aqui em cima, é uma carga que fica de 6 a 7. Eu coloco 7, de 7 às 8 e assim por diante. E aí, depois eu distribuí todos os horários de funcionamento aqui para cada um dos quadros de distribuição. Eu apliquei esse soma-se aqui embaixo. E aí isso me permitiu determinar qual que é, por exemplo, a demanda máxima, que é só olhar para os números aqui de baixo e pegar o maior valor deles. Ou seja, em algum horário aqui, ou em alguns horários, na verdade, né, eu tenho o máximo de carga sendo utilizado, que é o 229, tá, que eu botei aqui embaixo. Que eu usei, eu não, na verdade, eu não fiz nem visualmente, né, eu coloquei aqui utilizando uma fórmula, que é a fórmula máxima, né, então, o máximo dessa linha, e aí ele escreveu aqui embaixo para mim. E aí o que eu observei de erro nas atividades de vocês é que alguns de vocês confundiram na hora de colocar as cargas. Por exemplo, pegaram algumas cargas, aqui vou pegar os horários, né? De 8 a meio-dia e de 1 às 17, né? Então, de meio-dia até 1, essa carga não funciona. E na hora de montar aqui, eu vi que alguns de vocês colocaram como se a carga funcionasse de meio-dia até 1. E aí vocês encontraram o valor de quem fez isso, né? Encontrou um valor de demanda máxima diferente, né, maior do que o 229. E aí eu descontei um pouquinho da nota também para quem fez isso, tá? Bom, essa era a parte mais chata, né? Fazer a soma da demanda de cada horário. Porque depois que eu tenho isso daqui, né, basta eu somar todos os valores que estão aqui, né, e calcular a demanda média.
né? Então eu fiz a soma aqui, né, de tudo isso daqui e dividi pelo período de 24 horas, tá? Achando então esse total aqui de 106,23 como demanda média, tá? E a demanda máxima, igual eu já havia falado, né? Eu calculei como máximo dessa coluna, não dá 229, é 228,64, mas aqui o meu programa eu coloquei para arredondar só para ficar mais bonito para exibir. E aí eu tenho a potência instalada, né? Qual é a potência instalada? Conforme eu disse, né? É só o somatório de todas as cargas que eu tenho ali. Então, fazendo o somatório, dá esse 272,8. Aqui de novo, né? Coloquei para ele arredondar, para ficar bonito de exibir. E baseado, então, por que eu montei ele, né, essas demandas dessa forma aqui? Porque eu consigo montar um gráfico mais facilmente, né? A demanda vai ser utilizando, então, o meu eixo X são os períodos horários do dia, né, de meia-noite às 6, 6 às 7, 7 às 8. Para minha demanda, o meu eixo Y, ele vem dessa linha, né, que é a demanda para cada horário daquele, né? A potência instalada, ela vem então dessa linha, a demanda máxima vem dessa linha e a demanda média vem dessa linha. Então, fazendo todos os gráficos, plotando todas aquelas linhas aqui, a gente tem esse gráfico. Então, aqui a gente observa que durante o dia a gente tem uma demanda relativamente baixa no começo do dia, que aumenta, vai num patamar máximo até a hora do almoço, depois é reduzida e volta a aumentar depois do almoço. Na prática, isso daqui era para ter ficado retinho, tá? Só que aqui no Excel, perdão, né, e eu ia ter que ficar adicionando outras células para poder fazer esse gráfico descer retinho. Eu preferi fazer do jeito que estava lá mesmo, né? Dá para ter uma ideia boa de como que ficaria na prática. E a demanda média, né, a gente vê que é aqui embaixo, né, a demanda máxima é aqui, e a potência instalada está aqui. Então, na prática, a gente sempre vai ter uma demanda máxima menor ou igual à potência instalada, né? A gente sempre vai ter uma demanda média menor do que a demanda máxima, né? Se a nossa carga varia muito durante o dia, é bem provável que a gente tenha uma demanda média bem abaixo da demanda máxima. Se ela é um pouco constante, a gente vai ter essa demanda média próxima à demanda máxima. Então, isso finaliza a nossa letra B. Não, a questão 2, tá? E aí, por fim, a questão 3, que é basicamente um pouco disso que eu estava comentando, que é calcular o fator de demanda e o fator de carga. O fator de demanda, já que a gente tem todos os números prontos aqui, o fator de demanda, ele vai ser a demanda máxima dividido pela potência instalada, né? E aí eu calculei aqui um geral, né? Que seria assim, qual que é o fator de potência do dia inteiro, digamos assim, considerando só a demanda máxima. Teve gente que fez o que seria o mais correto, né? Que seria eu pegar por horário aqui. Nesse período aqui eu tenho uma demanda de 49, né? E aí você pega o 49, divide pela potência instalada e você vai ter um fator de demanda para o horário de meia-noite às 6, depois de 6 às 7, 7 às 8 e assim por seguinte, tá? Então quem fez desse jeito é até mais correto, né? Porque o fator de demanda ele vai variar durante o dia de acordo com a quantidade de cargas que a gente tem acionadas, tá? E o fator de carga, ele é calculado como a demanda média dividido pela demanda máxima, né? Então aqui, né, não tem para onde fugir, né? Pega no gráfico aqui a média e a máxima e divide. Então, quanto menor é o fator de carga, né, mais longe a gente tem esses picos que eu comentei, né? Que é a demanda máxima muito acima da demanda média. Quanto mais próximo de 1, significa que a nossa média é mais próximo da máxima, ou seja, a gente tem uma variação pequena de carga durante o dia. Tá? Isso mais na frente pode impactar na hora de você fazer o contrato, porque diferente de uma residência, onde a gente não tem um contrato propriamente dito de fornecimento de energia elétrica baseado em horário de consumo ou em multas que a gente paga por excesso de reativos. Numa indústria, não. Na indústria, a gente faz um contrato, indústria, comércio de grande porte, né? A gente faz um contrato de demanda que pode ter diferentes características.
A gente vai ver lá hora sazonal azul, hora sazonal verde, a gente tem horário de ponta de consumo, horário de fora ponta, tá? Tem até uma tarifa branca agora que a gente pode contratar como residencial, que trabalha com um pouco disso, tá? Mas é ainda bem discreto esse tipo de cobrança para as unidades residenciais. E aí isso daqui vai ajudar, por exemplo, qual que é a demanda máxima e de repente a gente conversar com o dono daquele projeto de tirar a demanda máxima do horário de ponta, por exemplo, porque é onde a energia é mais cara, né? Então esse tipo de estudo aqui vai auxiliar na hora da gente fazer o contrato do fornecimento de energia elétrica. Era essa atividade. Alguém tem alguma dúvida, né, ou quer reclamar alguma correção que eu tenha feito, que não tenha entendido? Eu só achei que meu gráfico ficou um pouco diferente do seu. No primeiro horário de pico, na primeira metade do dia, o horário de pico ficou um pouco abaixo, ficou tipo perto dos 240 mais ou menos. É, um pouco mais abaixo, não sei dizer. Deixa eu mandar uma foto aqui. Eu tenho aqui seu trabalho. Pode abrir Ah, aqui? tá, pode. Essa aberração. Aqui, ó. Aí, ó, na primeira metade ele tá um pouco abaixo. Sim, sim. Provavelmente aqui, ó. Deixa eu ver como é que você fez a distribuição. Os quadros estão aqui em cima e aqui os horários, né? E vocês vão lá para a direita. O que acontece? Vamos ver aqui. Você achou nesse horário 223, tá vendo? E no outro você achou 250. Aí se a gente pegar aqui, a diferença está dando exatamente no torno 4. Tá vendo? Você colocou que o torno 4 ele não funciona depois das 11, certo? Deixa eu pegar aqui, ó. Aí, estão dando parabéns pelo seu trabalho. Você colocou que ele não funciona depois das 11, se eu não me engano aqui. Peraí, torno 4 aqui. E aí, se a gente pegar a tabela aqui, tá aqui mesmo. Não, tá certo. Ele não funciona depois das 11 mesmo, não. Deixa eu ver aqui. É porque como eu usei coluna e você usou linha, ficou embolado para eu analisar aqui. Mas espera aí. É alguma carga que você colocou em um horário e não colocou no outro, Igor. Pode falar, você ia falar alguma coisa? Não, você vai falar com Como é que é? que eu fiz o trabalho todo invertido, tudo errado. Não, não tá errado, não. Só tá diferente do que eu tinha feito aqui. Não, os tornos estão certos, ó, porque eles intercalam aqui, ó. Acredito que não seja esse, não. Ah, rapaz, como as cargas estão iguais, é bem provável que foi alguma planilha que você usou para somar que usou algum valor diferente. Porque tá vendo que tá tudo igual, aí aqui você tem o torno 4 e aqui você tem o torno 3. Mas se você olhar na tabela, o torno 4 e o torno 3, eles têm a mesma potência, né? Então, aqui era para a soma continuar dando igual. Aqui a gente tem o torno 2 de manhã e o torno 1 de tarde. Aí se você olhar aqui, a potência deles também são iguais, né? Ou seja, era para funcionar também, né, do mesmo jeito. Então eu acredito que o problema seu aqui tenha sido algum X desse daqui que pegou um valor errado, porque tá vendo que os dois são iguais, soma tudo sempre igual? Sim, sim. Então pode ser que na hora de somar ali, a equação que você usou para poder pegar os valores aqui tenha pegado algum valor errado. De repente se arrastou algumas a fórmula, né? Esqueceu de congelar alguma linha ou coluna, mas talvez o problema tenha sido esse. A Yuri tá te sacaneando, né? Falando que certeza que você errou conta. Ah, e ele só não me pediu em casamento ainda porque tem vergonha. É... Bom, mais alguma dúvida, Igor, daqui? Não, só isso mesmo, que eu tinha achado estranho só, que tinha dado essa diferençazinha. Provavelmente foi alguma continha ali, cara. Alguma coisa que você pegou de uma célula errada.
Mas ficou bem legal o trabalho, parabéns. Valeu, valeu. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Em relação ao trabalho? A esse trabalho aqui, desculpa. Bom, então eu vou fechar aqui e vou mostrar para vocês a, a nossa próxima atividade, tá? Na semana passada, eu terminei falando os nossos slides sobre a iluminação industrial. Então, se vocês observarem nos últimos vídeos aqui, não tem o slide, porque eu postei lá na primeira aula sobre iluminação industrial, eu postei os slides completos, né? Então, se vocês abrirem lá, vocês vão até ver que tem bastante coisa. Então, deixa eu abrir aqui que eu não me lembro ao certo quantos slides são. Mas é um arquivo até relativamente grande, são 176 slides, tá? Nesses slides aqui, está explicando o que é um projeto, aquela revisão sobre iluminação, tipos de luminária e lâmpadas, e depois aqui eu apresento alguns métodos para poder fazer o projeto de iluminação. Falo sobre o método do fluxo luminoso, sobre o método das cavidades zonais, sobre o método ponto a ponto, e sobre uma forma mais fácil, tá, da gente fazer um projeto de iluminação de ruas, né? E aí, né, depois de mostrar esses 4 métodos aqui para fazer projetos de iluminação, eu estou passando hoje a atividade de vocês. Vocês começam hoje e vocês têm até o retorno das férias para me entregar, tá? Então, eu vou abrir ela aqui com vocês para a gente poder ver juntos e eu explicar melhor o que vocês devem fazer. Deixa eu tentar dar um zoom aqui na tela. Rapaz, pior que nesse navegador aqui eu não sei como é que faz. Qual que é esse aí? É o Safari. Ah, o padrão da Apple. É isso aí. Aqui, ó, acho que eu consegui. Bom, vocês conseguem ver aqui? Eu tô conseguindo ver de boa. Beleza. Então, olha só, o trabalho a ideia é relativamente simples, tá? Eu tenho aqui um galpão industrial, eu botei aqui as características dele, que são as mesas onde as atividades vão ser realizadas, onde vão estar os equipamentos, que ficam a 70 centímetros do solo. Está tudo em metros, tá? Então 0,7 metros. Ele tem 15 metros de largura, tem 8 metros até a sua parte mais alta, tem 6,5 metros, né, até o muro onde apoia o telhado, 5 metros até onde nós temos estruturas metálicas no seu teto, e ele tem 25 metros de comprimento, tá? Então, nesse galpão aqui, eu estou considerando aqui que podem 7 atividades diferentes que podem ser desenvolvidas aqui dentro. E aí, cada atividade está destinada a um grupo, ou seja, é um trabalho que vocês vão fazer em grupo, podendo agrupar até 4 alunos, tá? E aí, o que vocês têm que fazer para esse galpão aqui? Vocês vão fazer o projeto de iluminação dele, considerando que ele tem parede clara, piso escuro e o teto claro também, tá? E aí, cada grupo vai pegar esse galpão e, considerando a atividade que é feita lá dentro, vai escolher um método para realizar o projeto, vai escolher um modelo de luminária e lâmpada. O método aqui, tá? Eu aconselho que seja da cavidades zonais, né, principalmente por conta desse telhado mais inclinado, e da altura que vocês provavelmente vão ver que a lâmpada tem que ficar do teto, tá? Eu vou colocar alguns modelos de sugestão de luminária e de lâmpada para vocês, mas se vocês quiserem pesquisar outros na internet, também podem fazer à vontade, tá? E aí vai determinar o fluxo luminoso total para o galpão, baseado no método que você está utilizando, e vai determinar com isso o número de luminárias e lâmpadas, e por fim vão no AutoCAD e vão fazer a distribuição das luminárias. E aí eu quero a planta baixa, dizendo lá a posição que cada lâmpada vai ficar, né, no nosso recinto aqui, tá? Além disso,
O desenho não ficou aqui, depois eu vou colocar. Essa indústria tem um estacionamento para 20 carros, tá? Que vai estar no desenho. E vocês vão fazer também uma iluminação, né, para garantir iluminamento mínimo para estacionamento, tá? E aí todas essas contas que vocês vão fazer e os desenhos com a posição das luminárias, vocês vão enviar, né, como resposta da atividade. E essa atividade ela tem um peso bem maior, é uma atividade que vale 20 pontos, e vocês têm aí um pouco mais de um mês para entregar, menos porque tem as férias, né? As férias começam a sexta que vem, né? Pessoal? Ah, sim. Acho que é sexta que vem. Eu vou até fazer o seguinte, eu acho que eu vou dar uma semana a mais aqui para vocês, para não ficar embolado, tá? Porque a gente retorna na segunda semana de agosto. Eu tô pensando agora que eu acho que vocês teriam pouco tempo para fazer. Então vou dar mais uma semana aqui, tá, pessoal? É porque esses 35 dias aqui acaba que, como a gente vai ter 3 semanas de férias, né? Pode ficar um pouquinho apertado. Então, acabando a aula aqui, eu vou alterar a data. Bom, essa é a atividade, tá? Então, é fazer o projeto de iluminação. Recomendo que quem não tenha assistido os vídeos ou tenha perdido a aula, né? Assistam os vídeos lá para entender como é que funciona o projeto e quais são as contas que vocês têm que fazer. Bom, e aí para poder separar os grupos aqui e ficar mais organizado e ficar melhor para eu corrigir depois também, eu coloquei aqui nessa semana 9, que é a semana que nós estamos agora, um link que é para fazer a escolha do grupo. Então vocês vão clicar nesse link. Deixa eu sair do modo de edição aqui para não ficar embolado. Vocês vão clicar no link lá, escolha do grupo para o trabalho 1, e vocês vão clicar no grupo que você quer participar. Fiquem atentos, pessoal, que esse grupo aqui, ele está ligado com a atividade. Deixa eu abrir aqui de novo a atividade. Então tem aqui na nossa atividade eu descrevi, ó, grupo 1 é indústria elétrica para fabricação de cabos e fios. Então quando você vier aqui, se você for participar do grupo 1, saiba que o seu grupo vai ter que considerar que dentro desse galpão são realizadas essas atividades. Em que essas atividades vão influenciar? Vão influenciar na iluminação que eu tenho que ter aqui dentro. Então, vocês vão lá na tabelinha da norma e vão olhar para o tipo de atividade aqui, qual que é o que você tem que garantir aqui dentro em termos de iluminação, tá? Então, a influência é essa, tá? Então, na hora de escolher aqui, né, consultem aqui qual que você tem mais vontade de fazer, ou se vocês já têm grupos de trabalho que normalmente vocês usam, né, olhem aqui as atividades e depois escolha aqui o grupo, tá? Se você não tem nenhum grupo, escolhe lá o que você quer fazer, coloca aqui, que outros colegas vão escolher também, e aí vai aparecendo aqui embaixo quem já está em cada um dos grupos, quantos já foram escolhidos. A gente tem 28 alunos, né, são 7 grupos, então máximo de 4 alunos por grupo, tá bom? E aí vocês vão escolhendo aqui, e isso vocês têm até sexta-feira que vem para poder fazer a escolha, tá? Ele permite que vocês mudem, tá? Até sexta que vem vocês podem mudar de grupos. E aí, a partir da sexta que vem, eu já vou considerar que os grupos foram escolhidos e serão os que vão ser utilizados para apresentar o trabalho. Dúvidas, pessoal, a respeito de como fazer a escolha aqui? Até agora tá tranquilo. Bom, então, pessoal, hoje era uma aula mais rápida mesmo, era para corrigir a atividade. Eu gostaria que vocês agora já, né, se possível, conversem aí entre vocês para escolher os grupos e já vão começar a fazer as escolhas e propriamente entender o projeto, porque vocês vão precisar de consultar, eu acredito eu, de me consultar bastante para fazer isso daqui funcionar, tá? Aí na sexta-feira que vem, eu vou estar aqui novamente às 10 horas, tá? Não vai ter aula, a aula é para o projeto, né? Então seria bem interessante que vocês tentassem começar a fazer algumas coisas, ou pelo menos olhassem as aulas para quem não assistiu, e na sexta que vem tirasse dúvidas, tá? Pode falar, Baio. Uma pergunta só, tem como fazer um grupo de 5? Um grupo de 5?
Bom, vão escolhendo, na sexta que vem a gente vê como é que tá a escolha dos grupos, e aí, conforme for, eu posso abrir para mudar alguma coisa, beleza? Ah, ok, ok, fechou. É, Bom, é isso, pessoal. Mais alguma pergunta a respeito aqui? Tranquilo também. Bom, beleza, pessoal. Então, vou agradecer por vocês terem comparecido aqui. Utilizem o resto da manhã aí, de preferência, já para conversar com os colegas sobre os grupos e já para começar a dar uma estudada, entender o que vocês têm que fazer, beleza? E aí, sexta que vem, estou de volta aqui para a gente poder conversar melhor. Beleza, então, prof. Valeu, viu? Valeu, gente. Obrigado. Hoje teve bastante gente, fico feliz, tá? Espero que na sexta que vem a gente se encontre aqui em mais pessoas novamente. Um abraço para vocês aí, bom final de semana, pessoal. Tudo bem, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.